Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ormuz, eu sou cardiologista e trabalho muito na área especializada de marca-passo. Por motivos de força maior, a aula hoje seria do Dr. Flávio Oliveira, mas teve alguns problemas, então eu fui contactado para adiantar a aula que seria na próxima semana. Então, o que é que a gente vai falar hoje? É falar sobre síndrome isquêmica aguda e crônica. Quando se fala em termos desse aspecto, a gente tem que trabalhar com três coisas principais. Uma história clínica. Segundo, marcadores de injúria miocárdica. E terceiro, o eletrocardiograma. Aqui, o curso é para aprender eletrocardiograma. Mas vocês, às vezes, muita gente pensa, diz, não, peguei o eletro, não preciso olhar o doente, já tem o diagnóstico, já sei o que está acontecendo. Não. O eletrocardiograma, tanto como os marcadores de injúria miocárdica, eles são exames complementares. Complementares à hipótese diagnóstica que você fez, baseado na história clínica. Então, trabalhar sempre com história clínica, marcadores de injúria miocárdica e eletrocardiograma, vocês têm que estar com os três sempre em conjunto para poder confirmar ou afastar uma hipótese de síndrome coronariana aguda. Então, em termos de conceito, o que seria uma isquemia? Interrupção brusca de fluxo coronariano determinado por alteração de fibras miocárdicas. Por que a gente bota principalmente uma interrupção brusca de fluxo coronariano? Às vezes eu costumo brincar, às vezes na aula, por exemplo, você recebe um bom salário, recebe 20 mil reais por mês. De repente seu patrão chega no outro dia, olha, é o seguinte, houve um probleminha aqui, e a partir de amanhã seu salário será um salário mínimo. Aí você, não, mas eu tenho conta para pagar, não sei o quê. Você passar de 20 mil reais por mês para um salário mínimo no outro dia, isso provavelmente vai desadaptar você ao seu dia a dia. Ou seja, você é acostumado a ganhar 20 mil reais por mês, você tem gastos que, se não chegar a 20 mil, chegar próximos ou pelo menos a metade. E você pulou de um fluxo alto para um fluxo menor. Se por acaso ao longo de 20 anos eu fosse diminuindo o salário desse funcionário gradativamente, provavelmente ele se adaptaria. Então, por que a gente diz que a interrupção é brusca de fluxo? Porque um paciente, ele pode ocluir a coronária ao longo de anos, gradativamente, devagar, sem ter dor. E ele pode ter uma coronária fechada e nunca teve a história de infarto agudo do miocárdio. Então, se você diminui um fluxo lentamente, ao longo de anos, você pode ser que não tenha infarto. Você tem angina, tem dor, mas infarto não. Mas você passa de um fluxo ótimo de 80%, 100% de fluxo coronariano e desce para zero bruscamente, ou seja, como se fosse uma queda do seu próprio salário, você pode não aguentar essa adaptação. Aí o que é que acontece? Ocorre justamente essa desadaptação e ocorre a síndrome isquêmica aguda, ou seja, não consegue ter o aporte adequado para as suas necessidades. Então ocorre o infarto agudo do miocárdio. A gente geralmente tem três ondas: isquemia, lesão e necrose, que em sequência ela indica o grau de gravidade. Isquemia, teoricamente sofrimento, lesão intermediário e necrose, morte celular ou morte elétrica. Associado a isso, a gente fala muito em potencial de membrana, que a gente vai tocar muito nisso. Potencial de repouso, potencial de ação e repolarização. Se for isquemia, se for lesão ou se for necrose, ela pode não ter potencial de ação, necrose, porque morreu a célula. Ela pode ter alterações no potencial de repouso e no potencial de ação, é no caso da corrente de lesão, e alterações mais ligadas à repolarização, que é principalmente de isquemia.
Outra coisa também de conceito básico que é importante é uma relação entre a divisão anatômica, muscular e elétrica cardíaca. Muitas de vocês, né, ou que fazem medicina ou não, mas que trabalham na área de saúde, durante o curso que viram a parte de anatomia, vocês sempre ouviram falar que existe o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. O epicárdio tem o visceral e tem o parietal. Só que isso é do ponto de vista anatômico. Do ponto de vista elétrico, vocês não vão falar em miocárdio, embora o nome seja infarto agudo miocárdio. Do ponto de vista de elétrico, só existem alterações epicárdicas e endocárdicas. O miocárdio ele foi partido em dois, jogado um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Então, a gente sabe que existe o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio, mas do ponto de vista elétrico, só existe isquemia, lesão ou necrose endocárdico ou epicárdio. Então, se vocês não vão ouvir o conceito de miocárdio em si, porque essa divisão elétrica e anatômica existe, então vocês vão ouvir conceito do ponto de vista elétrico, o que é endocárdico e o que é epicárdio. Outra coisa importante também, de vocês terem de conceito básico quando se fala em simplicidade aguda, é principalmente a relação entre os vasos epicárdicos, que são os vistos no cateterismo cardíaco, e os vasos endocárdicos, que não são vistos no cateterismo cardíaco, mas são denominados a microcirculação. Por que a gente fala muito nisso? Às vezes muita gente é igual a São Tomé, acredita no que vê. Mas às vezes você pega um paciente que tem dor no peito, tem alteração eletrocardiográfica na emergência, você põe ele num teste de esteira, tem alteração elétrica também, manda para o cateterismo, aí chega o outro colega, rindo para você, não deu nada, cateterismo branco, está tudo normal. Teoricamente, se essa pessoa tem dor, se essa pessoa tem clínica, realmente ela não tem nenhuma lesão obstrutiva do ponto de vista epicárdico. Mas se ela tem clínica, se ela tem dor e tem alteração eletrocardiográfica, ela tem alterações de vasos endocárdicos da chamada microcirculação, então você deve tratar essa pessoa. Então, uma coisa é vaso epicárdico, que é aquilo que você vê a olho nu no cateterismo cardíaco. E outra coisa é a chamada microcirculação, ou seja, são vasos geralmente abaixo de 400 micras que não são vistos a olho nu. E você pode ter alterações isquêmicas nesses doentes, tem clínica, tem dor, tem alteração eletrocardiográfica, põe no teste de esteira, dá alterado e faz um cateterismo cardíaco que está normal. Então não significa que ele não tem isquemia. Significa que ele não tem isquemia obstrutiva epicárdica a nível de macrocirculação, mas microcirculação pode ser que ele tenha também. E outro detalhe é a contribuição do endocárdio e epicárdico. Estamos falando de endocárdio e epicárdio elétrico, ou seja, só vamos tocar nesses dois assuntos do ponto de vista do QRS. Quando a gente vai falar em isquemia, lesão e necrose, principalmente quando a gente for falar em necrose, a gente vê muito a chamada onda Q, que indica fibrose, morreu a célula. Só que a maioria das ondas Q, elas são uma representação epicárdica do QRS. O endocárdio em si não tem contribuição praticamente nula com o QRS. Então, por isso que muita gente às vezes denominam-se antigamente o infarto com Q, epicárdio, infarto sem onda Q, infarto endocárdio. É mais em relação à denominação de contribuição do QRS que existe no epicárdio e não contribuição do QSS que existe no endocárdio. Em termos de potencial de ação, você já deve ter visto nas primeiras aulas, né, eles falando potencial de repouso e potencial de ação. Normalmente você tem a célula em repouso, positiva por fora, negativa por dentro, e quando ela é ativada, chega no potencial de ação, isso inverte. Do ponto de vista elétrico,
a sequência de ativação, a gente representa também isso como um vetor. E geralmente o vetor, por convenção, ele foi feito assim. Onde tiver um ponto negativo, a seta vai apontar para ele. Se o negativo está à esquerda, então ele aponta para lá. Se o negativo está à direita, ele aponta para cá. Isso vai ser importante na hora de a gente for caracterizar e saber para que lado vai a onda T de tatu, para que lado vai o supra, para cima ou para baixo, e um pouco até em relação ao Q. Embora o Q represente célula morta, não há potencial de ação. A célula morreu, perdeu mais de 50% da sua força, então esse potencial de ação não existe nesse tipo de célula. Em termos de isquemia, lembre que existe isquemia, lesão e necrose. Uma célula em si, quando ela apresenta isquemia, ela atrasa principalmente a fase de repolarização. Você sabe que as células têm os potenciais de ação rápido e o potencial de ação lento. Então, a gente falando principalmente desse potencial de ação rápido, tem a fase 0, que representa principalmente o QRS, tem as fases 1, 2 e 3, principalmente o ST, e a fase 3, propriamente dita, que é principalmente a onda T de tatu. Quando se fala em isquemia, nós falamos principalmente de onda T de tatu. Então, alterou a fase 3, alterou a onda T de tatu, estamos falando de isquemia coronariana do ponto de vista elétrico. Prolonga a fase 3, o potencial de ação alterando a onda T no eletrocardiograma. A onda T normalmente é positiva. Se você tem uma isquemia endocárdica, ela se torna mais positiva ainda do que o normal. Se você tem uma isquemia epicárdica, ela inverte, achata ou ela se torna negativa. Do ponto de vista prático, às vezes, há variações elétricas de paciente para paciente. Então, a regra do ponto de vista prático é: olhei uma onda T, que geralmente, se ela for uma T positiva, que é habitualmente normal, agora se ela tiver acima de 6 milímetros no plano frontal, provavelmente há uma possibilidade de você aventar, dependendo do quadro clínico do paciente, que essa onda T possa ser isquêmica. Principalmente que as ondas T isquêmicas, elas são pontiagudas e simétricas. O que difere da onda T isquêmica, ou seja, a onda T não isquêmica habitual, que geralmente ela não é tão pontiaguda e ela é assimétrica. E no plano horizontal, o tamanho dessas ondas T de tatu, geralmente, elas não excedem 10 milímetros. E o que é esse plano de horizontal ou plano? É o plano das precordiais, que vai de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Achados de isquemia. Foi subendocárdica, a onda continua positiva, só que ela se torna mais positiva ainda do que o habitual, e o detalhe é de ser simétrica. Se achou que a isquemia é epicárdica, a onda T, que normalmente é positiva, achata, ou a onda T, se for uma isquemia epicárdica mais importante, ela inverte. Então, toda vez que você falar isquemia num paciente, nós vamos falar de onda T de tatu. Nós vamos ver alteração de isquêmica, lesão e necrose. Normalmente, você tem alteração de isquemia ou até mesmo alteração de corrente de lesão a partir do momento que a coronária fecha. A partir de 20 minutos em diante, você já pode ter as alterações. O problema é que existem variações de pessoa para pessoa. Então, não significa que você fazer um eletrocardiograma com 30 minutos do paciente, você vai ter a alteração desejada e típica para você dizer que esse paciente está tendo uma isquemia miocárdica. Então, por isso que às vezes o eletrocardiograma é importante ser seriado. Tem história? Tem. História típica.
Ah, eu vou fazer marcadores de injúria miocárdica. Eles levam tempo para alterar. Se eu tenho certeza que o paciente está infartado e tem 1 hora de infarto e eu dosar enzimas cardíacas, ela pode dar normal, mesmo que ele está infartado. Aí ele está com dor, tá? Dor é uma parte. Lembre que você trabalha sempre com a tríade: história clínica, eletrocardiograma e marcadores de injúria miocárdica. Eu preciso de 2 desses fatores para poder diagnosticar o infarto do miocárdio. Então, com 1 hora de dor, ele tem a clínica de dor, pode não ter alteração de enzimas ou marcadores de injúria miocárdica, mas pode ter alteração elétrica em si. Que ela pode ser de isquemia, onda T de tatu, de lesão, que a gente vai falar, que é principalmente do ST, ou ondas Q de necrose ou ausência de onda R, que também indicam necrose. Então, você pegar uma onda T, um paciente principalmente apiculada, ou seja, vamos pensar isquemia, mas há diagnósticos diferenciais. O principal é hiperpotassemia e casos de hipertensão arterial sistêmica. Aí o que é que vai diferenciar isso? Tem que colher história clínica, tem que ir atrás de exames laboratoriais para fazer um diagnóstico diferencial nesse paciente. Só o eletro em si, longe da história clínica, longe de examinar o paciente, vocês correm um grande risco de incorrer no erro. Então, falamos primeiro o quê? Isso que não tem alteração praticamente nem no repouso nem no potencial de ação. A alteração principalmente é da repolarização onda T de tatu. Então aqui esquematicamente eu tenho representado a bispolarização e esse pedaço aqui mostra a repolarização. Que embora a gente sabe que primeiro começa no epicárdico, depois vai para o endocárdico, mas por alguns motivos fisiológicos aí explicados, talvez na primeira aula, o epicárdico termina depois, e o endocárdio termina depois, termina atrasando, e o epicárdio termina antes. Isso gera, normalmente, uma onda T de tatu, que é o objetivo deste pedaço da aula, falar em isquemia da onda T de tatu positiva. Se você tem uma isquemia que é no epicárdio, a tendência que a onda T normal, que era positiva, é achatar. E se esse grau de isquemia epicárdico é maior ainda, ela inverte. Então, você pegar uma onda T que achatou ou uma onda T que inverteu, isso mostra um grau de isquemia, principalmente epicárdico. E em representação aqui você está, olha. Terminou aqui a repolarização do endocárdio e terminou aqui a repolarização do epicárdio. Como houve isquemia epicárdica, o que tinha terminado normalmente aqui foi um pouco mais para frente. Então, igualou os términos das repolarizações endocárdica e epicárdica. Como houve um balanço por igual, achatou a onda T de tatu. Se por acaso essa isquemia epicárdica é mais intensa ainda, ela pode atrasar e muito a repolarização epicárdica. Então, o normal é aqui, um pouco grau de isquemia epicárdica, ela parou aqui, só que como a isquemia epicárdica foi muito intensa, ela só parou lá na frente. Então, o que é que aconteceu? Inverteu a onda T de tatu. Então, inverteu a onda T de tatu, então mostra que a isquemia nesse paciente é principalmente uma isquemia subepicárdica. Aqui, mostrando o endocárdio normal, epicárdio normal, que nós mostramos daqueles 3 do slide anterior primeiro, isso é normal. E quando você tem uma isquemia endocárdica, a gente já sabe que normalmente a repolarização do endocárdio termina depois. Esse é o normal. Mas se houve uma isquemia nessa parte, que é o endocárdio normal, em vez dela terminar depois, ela vai terminar muito depois. Então, o que é que acontece? Tinha uma onda T de tatu positiva, geralmente assimétrica, que é o normal. Ela se tornou mais positiva ainda, pontiaguda e simétrica.
Então aí você está diante realmente da isquemia subendocárdica. Assim, mas e aí, bateu o olho, vê, não sei o que, a gente às vezes tem, por isso que a gente usa principalmente essa regra, que você tem que juntar com a clínica do paciente, olhou as precordiais, um limite máximo em torno de 10 milímetros. Olhou todas as outras frontais, o limite máximo é em torno de 6 milímetros. Passou disso, já lhe chama um alerta, uma possibilidade de uma onda T de tatu mesmo positiva, está ali naquele paciente uma isquemia subendocárdica. Então aqui, nós temos uma onda T de tatu invertida. Invertida, isquemia subepicárdica. É a forma mais extrema de isquemia subepicárdica. Uma forma mais amena seria uma onda T apenas achatada ou retificada. E lembrar que a principal característica é, seja ela positiva subendocárdica, ou seja ela negativa subepicárdica, é ela ser simétrica. Simetria dá ideia realmente de isquemia. Assimetria, se ela for positiva, dá ideia realmente de ser uma onda T positiva normal. Nós falamos em isquemia, a gente sabe que depois de uma oclusão coronariana aguda, a partir dos 20 minutos, eu posso ter tanto isquemia como lesão. Só que quando eu falo isquemia, quando eu falo até lesão, eu tenho alterações de oclusão que podem ser reversíveis, a partir do momento que eu reverter o sofrimento desse miocárdio. Então, lesão, correntes de lesão é o seu limite. Tem isquemia? Tem corrente de lesão? Opa, chegou o seu limite. Porque se passar para necrose, você não tem como salvar mais músculo do miocárdio. Então, falamos em isquemia, temos um músculo em sofrimento. A maioria das vezes é uma lesão mecânica obstrutiva, vasos epicárdicos. Lembrar que existem as chamadas isquemias de microcirculação, que são sofrimentos do mesmo jeito, só que não são vistos a olho nu. Só que quando você fala em corrente de lesão, a gente falou muito de onda T de tatu para isquemia. Falou em corrente de lesão, aí a gente já fala, não é só repolarização, não é onda T de tatu. É principalmente o segmento ST. Apesar de pegar todas as fases, 0, 1, 2 e 3, do potencial de ação, ela age principalmente na 1 e na 2. E a gente estava falando principalmente de repolarização, ela age tanto na repouso como na ação. Só que na maioria das vezes, quando a coronária oclui, você tem o famoso supradenivelamento de ST. Então, pensou em supradenivelamento de ST numa emergência, é pensar em coronária fechada. Se você pegar um paciente que está com dor, fez um eletro, tem um supra de ST, e você fez uma AS, uma heparina, ou fez um exordio sublingual, ou ligou uma nitroglicerina venosa, ele reverteu o supra de ST, você tem que pensar que ele fechou a coronária e provavelmente ela reabriu. Se foi espontaneamente ou foi medicação que você fez, mas supra de ST é coronária fechada. Desfez o supra de ST é coronária recanalizada. E a gente às vezes fala assim, no geral, se você do ponto de vista elétrico, você vê o supra de ST, mas a linha de base de repouso, ela inflou. Então houve um infra de ST antes de aparecer o supra de ST. Então na realidade você tem uma contribuição de duas coisas, linha de base que caiu e ST que subiu. Embora na prática você não tem como mensurar o infra da linha de base. Então tudo é visto apenas como se houve apenas um supra de ST, no caso de corrente de lesão subepicárdica. Ou o contrário, se for uma corrente de lesão subendocárdica, foi um infra de ST.
Mas, no geral, tudo é visto como infra ou supradesnivelamento de ST. Se você pega um paciente e tem, no mesmo eletrocardiograma, supradesnivelamento de ST e infradesnivelamento de ST, você sempre valoriza o supradesnivelamento de ST. Porque 95% das vezes, se você tem um infradesnivelamento concomitante, você na realidade tem muitas vezes uma imagem espelho do supradesnivelamento. Então você tem que do supradesnivelamento. Então você tem que valorizar o supradesnivelamento em detrimento do infradesnivelamento. Se você tem um eletrocardiograma apenas infradesnivelamento, aí você deve valorizar o infradesnivelamento como uma forma de corrente de lesão subendocárdica. Então, como é que é feito, mais ou menos, e como é que é o entendimento disso? Isso aqui a gente vai fazer uma explicação elétrica para você entender como é que acontece. Mas na mente o que é que você tem que ter é o seguinte: foi supra de ST, coronária está ocluída, fechou totalmente. Você tem um tempo para abrir essa coronária e salvar músculo cardíaco. Tempo é músculo cardíaco salvo. Você tem alteração de isquemia e lesão a partir de 20 minutos. E geralmente você começa a ter necrose entre 6 e 12 horas. Então entre 6 e 12 horas já é mais ou menos o limite para você abrir essa coronária que está fechada para salvar o músculo cardíaco. Quanto mais tempo você perde, mais célula cardíaca é morta. Quanto mais precoce você abre, mais célula cardíaca é salva. Então, pensou em supradesnivelamento de T, contar o tempo para salvar o músculo cardíaco. Se o paciente tem um supra, estava com dor, daqui a pouco desapareceu a dor, às vezes a gente olha, opa, ufa, mas ufa não. Muitas vezes o que aconteceu é que terminou de necrosar, não tem mais o que necrosar, então acabou a dor. Então, na realidade, o músculo cardíaco que estava em processo de necrose já terminou a necrose toda. E muitas vezes desaparece a dor desse paciente. O paciente com 12, o paciente com 24 horas de dor, de repente chega no outro dia e está sem dor. E está lá o supradesnivelamento. Então, provavelmente já necrosou tudo que tinha que acontecer. Então, ele não está mais com dor, aí se questiona, vale a pena eu abrir agora, eu vou salvar o quê? Se já necrosou. Se ele tivesse com dor e apenas com supra de ST, eu estou no limite de salvar o músculo cardíaco. Porque isquemia e lesão são reversíveis. Necrose não. Necrose morreu, já era. Então o que é que acontece? Lembre que eu falei para vocês, olha, se você imaginar que aqui é a parte externa do paciente e tem um eletrodo aqui, essa parte é epicárdico e essa parte é endocárdico, então, quando você tem um sofrimento epicárdico, essa célula, vamos dizer, fica mais vulnerável a alterações de potássio. Então, mesmo ela em repouso, de fora é positivo, de dentro é negativo, mas a parte que está lesada, ela é um positivo, menos positivo do que a área sadia. Então, se você fizer uma comparação entre dois positivos, a área sadia é muito mais positiva do que a área lesada. Então, lembre que eu falei, o que é que acontece com a setinha? A setinha sempre aponta para o lado que ela achar mais positivo. Então, você vê, durante o repouso, a seta apontando para cá. Como a seta aponta para cá, e você está com o eletrodo aqui, no epicárdio, o que é que vai acontecer? A seta vê a cauda do vetor. Vem da cauda do vetor, a cauda do vetor é negativo e a ponta é positiva. Então ocorre um infradesnivelamento de ST. Esse infradesnivelamento de ST é importante em termos de explicativo, mas você não consegue mensurar no eletrocardiograma. Apenas estudando, ou seja, em laboratórios, aí você consegue provar isso. Mas do ponto de vista prático,
Você vê supra de ST ou infra de ST. E o que ocorreu aqui foi infradesnivelamento no momento de repouso. Então é segmento T aqui. Depois do repouso, você passa para o potencial de ação. Então, tudo positivo fora e negativo dentro. A partir do momento que foi desencadeado o potencial de ação, negativo fora e positivo dentro. Só que vem de novo. Seu eletrodo está aqui, o epicárdico e o endocárdico. O epicárdio é onde está sofrendo a lesão, pelo menos é o que a gente está considerando aqui. Como a área lesada é a que ocorre a alteração da membrana, então mesmo estando tudo negativo aqui fora, a área que está sadia, ela é muito mais negativa do que a área que está lesada. No repouso, a área que está sadia é muito mais positiva do que a área lesada. E no potencial de ação ocorre a coisa só com efeito contrário. Ela é muito mais negativa do que a área lesada. Ora, se aqui é muito mais negativo, então a cauda do vetor é para cá e a área lesada, que era despolarizou, mas ela não ficou tão negativa quanto a área sadia, ela é considerada um pouco mais positiva que a área sã. Então o vetor olha para ela. Como ele olha para ela e você está com um eletrodo aqui do lado de fora, no epicárdio, então ele está olhando para a ponta do vetor. Isso é o potencial de ação. Aqui foi no repouso. Ele olhou para a cauda, infrou. Durante o potencial de ação, como ele está olhando para a parte positiva, é para cima. Então, aqui é o supra de ST. Então, se você analisar, durante uma oclusão coronariana aguda, o que compõe o famoso supra de ST é um infra de TQ, na parte de repouso, que por muitos considerado mais importante, mas do ponto de vista prático, o que você vai ver é apenas o supra de ST. Então, esse supra de ST, você não vai enxergar que a linha de base é aqui. Você pega o eletro, a linha de base para você é aqui, o que você viu foi o supra de nivelamento de ST. Então, na realidade, é uma composição de um infra da linha de base durante o repouso e um supra do segmento ST durante o potencial de ação. Se você raciocinar que, em vez da isquemia, ou seja, isquemia não, a corrente de lesão que era no epicárdio, agora está acontecendo no subendocárdico, é só inverter a mesma coisa que está aqui do outro lado. Como está invertido, na hora do repouso, em vez de ter infra, você tem supra. E na hora do potencial de ação, em vez de ter supra, você tem infra de ST. Embora aqui é lesão subepicárdica e aqui é lesão subendocárdica, a maioria das vezes você tem uma lesão subepicárdica, você tem realmente a artéria totalmente fechada. E esse fechamento dessa artéria coronariana se dá às custas de um trombo vermelho. Um trombo vermelho é um trombo rico em coágulo. Quando na maioria das vezes você tem uma corrente de lesão subendocárdica, às vezes você tem um trombo suboclusivo, não oclusivo total. E a qualidade desse trombo é um trombo dito branco, predominantemente rico em plaquetas. Por isso que na maioria das vezes, se aqui você tem uma corrente de lesão subendocárdica, que é trombo branco, principalmente rico em plaquetas, e aqui você tem uma artéria coronária fechada com trombo vermelho, predominantemente fatores de coagulação, daí a ideia de você usar principalmente os chamados trombolitos, RTPA, streptokinase, para poder tentar dissolver o coágulo, recanalizar essa artéria e tentar salvar músculo cardíaco, que hoje em dia você pode optar seja pelo método químico ou pelo método mecânico, ou seja, vai ser cateterismo de urgência e abrir mecanicamente essa artéria. E lembrem,
Foi supra de ST, artéria fechada. 6 a 12 horas para você abrir essa artéria. A partir de 6 a 12 horas você começa a ter necrose. Quanto mais cedo você abrir essa artéria, mais músculo salva. Então, o conceito de supra de nivelamento de ST que vocês têm que ter na cabeça é a artéria fechada. Desapareceu o supra de ST, a artéria recanalizou. Então, quais os achados eletrocardiográficos em termos de lesão? Subepicárdica, também considerada transmural, é supradenivelamento de ST composto pelo ínfra de TQ. Na prática você vê supradenivelamento de ST e o raciocínio é coronária totalmente ocluída por trombo vermelho. Isquemia subendocárdica, você tem um infradenivelamento de ST associado a um supra de TQ na fase de repouso. Na prática você vai ver só o infradenivelamento de ST. Qual é o raciocínio? É corrente de lesão subendocárdica. Na maioria das vezes você tem um trombo predominantemente branco, um trombo rico em plaquetas. Diagnóstico diferencial: pericardite e repolarização precoce. Então, isso aqui estão discutindo eletrocardiograma, mas se você não for junto do doente e não colher a história clínica e saber o que está acontecendo, você corre um grande risco de errar. Eu posso pegar um paciente que tem um supradenivelamento de ST e vem com uma história, um tipo de dor torácica muito sujetiva de pericardite. E às vezes tem supra de tudo que é derivação. Então eu tive que colher a história clínica para poder chegar a esse diagnóstico. Eu posso pegar um paciente que tem um supradenivelamento de ST, 20 anos de idade, e está ali paradinho, calmo, tranquilo, veio visitar alguém, eu queria fazer um eletrocardiograma, e a clínica não é compatível. E qual um detalhe, uma dica que geralmente a gente usa para poder discutir isso? A gente usa uma dica, geralmente a gente vê com os professores brincando, né? Então ele diz assim: supradenivelamento de ST, geralmente do infarto agudo do miocárdio, é um supradenivelamento com concavidade para cima. Na realidade é um supradenivelamento de ST triste, ou seja, os cantos dos lábios estão para baixo, então ele está triste. A maioria das vezes, o supradenivelamento de ST na pericardite ou na repolarização precoce, embora na pericardite possa variar muito, é um supradenivelamento com concavidade para cima. Então a gente diz que é um supradenivelamento de ST feliz. Provavelmente não está havendo infarto agudo do miocárdio. Mas lembre, não é só eletrocardiograma. Falou em síndrome coronariana aguda, tem que trabalhar com o eletrocardiograma, tem que trabalhar com a história clínica e tem que trabalhar com os marcadores de injúria miocárdio. Se vocês quiserem trabalhar só com o eletrocardiograma e não lançar mão de uma boa história clínica ou dos marcadores de injúria miocárdio, vocês correm o risco de incluir o erro. Aqui, mostrando principalmente, olha, no laboratório, o infra do TQ, linha de base, vê o tamanho dele, e o supra de ST. A contribuição do supra de ST é muito menor do que o infra de TQ, mas isso é do ponto de vista eletrofisiológico e para estudo em laboratório. Na prática, independente da contribuição, você quer saber se tem supra de ST e se a coronária está fechada. Teve fechada, você tem no máximo de 6 a 12 horas para abrir essa coronária. Quanto mais precoce, melhor. Aqui mostrando novamente, veio a linha de base, houve o infra de TQ e houve o supra de ST. Olha a contribuição do infra e olha a contribuição do supra. Na realidade, você não enxerga na prática que houve um infra. O que você enxerga é isso aqui, ó. Houve supra de nivelamento de ST. Se tem supra de nivelamento de ST, tem coronária totalmente ocluída. Quanto mais cedo abrir a coronária, melhor. Se houvesse, em vez de supra, infra,
você tem uma coronária, ou seja, isquemia subendocárdica, na maioria das vezes coronária subocluída. Então, de novo, endocárdio normal, epicárdio normal. Aqui você tem epicárdio com lesão e isquemia. Até agora falamos de isquemia e lesão, falamos em duas formas de sofrimento miocárdico, até aí reversíveis. Então, se é no epicárdio, o que é que acontece? A repolarização foi mais longa, falou em isquemia, onda T de tatu. Está aqui a onda T de tatu invertida, porque a isquemia é subepicárdica. E, ao mesmo tempo, tem supradesnivelamento de ST. Se tem supradesnivelamento de ST, lembre que supradesnivelamento de ST é coronária totalmente ocluída na região subepicárdica. Então, você tem onda T invertida, isquemia subepicárdica e supradesnivelamento de ST, corrente de lesão subepicárdica. Você tem uma coronária totalmente ocluída, você tem que abrir essa coronária o mais precoce possível. Endocárdio com lesão isquemia, o contrário. Onda T de tatu para avaliar a isquemia. Normalmente o que é que a gente tem? A gente tem a onda T de tatu normalmente positiva, mas se a isquemia ela é mais positiva do que o habitual e ela tende a ser simétrica. Então, eu tenho isquemia aqui subendocárdica. E também tem corrente de lesão. Bom, se a corrente de lesão é subendocárdica, é infradesnivelamento de ST. Infradesnivelamento de ST não quer dizer coronária totalmente ocluída. A maioria das vezes é subocluída. Você tem um tempo para tratar esse paciente, exceto se você está fazendo sua terapia adequada nesse paciente e ele continua com dor recorrente. Então, apesar de não estar totalmente ocluída, você tem que, o mais precoce possível, tentar intervir nesse paciente e abrindo, geralmente, de forma mecânica, com cateterismo e angioplastia. E depois que a gente passa de isquemia e lesão, aí eu passei da parte reversível. Aí eu começo, geralmente, necrose, a maioria das vezes é a partir de 6 horas até 12 horas. Então você não tem mais o que reverter. A célula morreu mesmo. Essa parte não é interessante você pegar na emergência, porque você não tem mais como intervir. Até a isquemia, principalmente a lesão, você tem. Passou para essa parte, o que é que acontece? A maioria das vezes ela é vista como zona negativa e pode mudar também de localização ou não ser evidenciada no ECG. Por que eu digo não evidenciada no ECG? Se você tem uma necrose subepicárdica ou epicárdica, na maioria das vezes ela contribui para o QRS. Então você tem perda de potencial de ação, a onda R que tinha e desapareceu, ou você tem onda Q patológica. Se você tem necrose subendocárdica, na maioria das vezes ele não contribui para o QRS. Então, mesmo tendo necrose, você tem um QRS, na maioria das vezes, normal ou inalterado. E ocorreu necrose, a célula perdeu força, tem menos de 50%, queda do potencial de repouso, então ela não tem potencial de ação. Então, simplesmente a célula não despolariza. Representado no elétrico por ondas Q ou falta de onda R em locais habituais, desde que seja necrose epicárdica. Se for necrose subendocárdica, não tem contribuição para o QRS. Então, quais são os achados? Subendocárdio não tem contribuição para o QRS nenhuma alteração. Se for subepicárdio ou transmural, onda Q patológica, ausência ou diminuição de amplitudes de onda R. E às vezes alguém pode perguntar, poxa, mas não tenho nenhuma contribuição para o QRS, como é que eu fiz o diagnóstico? Você tem que fazer o diagnóstico principalmente que usa história clínica, usa marcadores de enzima miocárdica e usa o eletrocardiograma.
O eletrocardiograma alterou a onda T isquêmica ou fez infra de ST, isquemia e lesão subendocárdica. E mesmo que não tenha feito nada disto, lembre da tríade que você aborda síndrome coronariana aguda. O que é história clínica, eletrocardiograma e marcadores de enzima miocárdica. Eletrocardiograma normal, mas tem história clínica típica. Dosou os marcadores de enzima miocárdica, alteraram. Então você tem um infarto enzimático que não alterou o eletrocardiograma. Você tem um infarto sem supradesnivelamento de ST. Se você não trabalhar com essas três coisas, você tem que correr no erro. Nós estamos fazendo um curso de eletrocardiograma, das três nós estamos abordando principalmente uma. Mas por que a gente bate sempre nisso? Para você não achar que todo diagnóstico é baseado só no eletrocardiograma. O eletrocardiograma te auxilia, é uma arma para você saber interpretar, mas tem que juntar. Tem que juntar a história clínica, tem que juntar o eletrocardiograma e tem que juntar os marcadores de enzima miocárdica. Como reconhecer a onda Q? Às vezes toda onda Q é patológica, não necessariamente. Às vezes você tem que conhecer bastante de eletrocardiograma para saber que aquela Q está presente ali ou não deveria estar, mesmo sendo pequena. Mas mesmo que você não conhecer, existem algumas dicas para dar. Onda Q a gente viu, onda do QRS é a primeira onda negativa. Onda R é toda onda positiva do QRS. E o S é toda segunda ou terceiras ondas negativas. Então, onda negativa, onda Q. Patológica ou não? Patológica na maioria das vezes. Ela tem o tamanho maior que 25% da onda R, do mesmo QRS, ou uma duração maior ou igual a 30 milissegundos. Lembrar que um quadradinho daquele são 40 milissegundos. Então, alcançou um quadradinho ou mais, pode se tratar de uma onda Q patológica. Às vezes, você tem outras formas de ver onda Q. Ondas com entalhe. Teve entalhe, medida de cá para cá, maior ou igual a 30 milissegundos, Q patológica. Maior que 30 milissegundos, ou maior que 25% do R, do mesmo QRS, que é patológica. E aqui a duração também maior que 30 milissegundos. Quando você não tem uma onda Q que alcance esses critérios, você pode, aí já é um pouco mais difícil, porque você passa a ver entalhes em R e S. Então, aí muda o valor para 40 milissegundos de duração. Em vez de você falar em 25% da onda R concomitante, tem que ser maior que o milímetro. Aqui já dificulta um pouquinho mais, mas principalmente, você gravar que a onda Q tem que ser maior ou igual a 30 milissegundos, ou a amplitude maior que 25% da onda R, uma onda Q que você encontrar. Tendo essas características, você tem que pensar que essa onda aqui possa ser patológica. Diagnóstico diferencial em si. História clínica é a principal, importante, a história que ele conta, mas existem outras coisas que ao longo do curso, eu não sei a sequência de aula de vocês, um crescimento de ato direito, que pode simular uma onda aqui patológica, principalmente quando a gente vai falar das precordiais e localizações do cérebro. Pacientes com pré-excitação ventricular, eles fazem uma onda delta, a maioria das vezes são pacientes jovens, a grande maioria. Aí quando você vê uma onda Q, mas aí você tem que pensar e avaliar. É uma onda Q que a maioria das vezes se estende por todo o elétron, e quando você olha, na realidade tem um PR curto com a onda delta presente. Então, não é onda Q patológica, na realidade é onda delta, que região septal com feixe à direita ou inferior se o feixe à esquerda são os mais comuns de simular, porque aqui simula com uma necrose de parede inferior e uma necrose na parede septal. E uma coisa que é extremamente comum é às vezes você vê onda Q
e às vezes não necessariamente ser patológica. Ela não tem maior, não é maior ou igual a 30 milissegundos e ela não é maior do que 25% da onda R no mesmo QRS, principalmente em pessoas obesas, baixas, mulheres grávidas ou em pacientes portadores de tumor abdominal. Às vezes eles têm essas alterações que não são das cases patológicas, mas são explicadas apenas pelas condições dele. Aqui, principalmente, quando a gente fala em necrose, lembra, quem é que contribui para o QRS? São as necroses que envolvem o epicárdio. Teve necrose subendocárdica, QRS do mesmo jeito. Teve necrose subendocárdica, não afetou o epicárdio elétrico, QRS do mesmo jeito, não teve contribuição. Teve necrose de todo o subendocárdico, mas não afetou em nada, não tem contribuição QRS do mesmo jeito. Endocárdio todo normal, mas houve uma necrose de todo o epicárdio, olha aqui, QS ou onda aqui patológica. Então, quem contribui para o QRS, do ponto de vista de necrose, é o epicárdio. O endocárdio não contribui nada. Endocárdio normal, pequena área de necrose no epicárdio. Está aqui a onda aqui. Ela é maior do que 25% do R e a duração é maior do que 30 milissegundos. Pequena área de necrose só no epicárdio, endocárdio todo normal. Está aqui a onda aqui. Se essa pequena área estiver só no endocárdio, provavelmente o QRS estaria todo normal. Você tem uma necrose que pega epicárdio todo, e todo o endocárdio, todo o epicárdio e metade do endocárdio, ou só o epicárdio, elas podem se apresentar do mesmo jeito. Por quê? Porque a grande importância é a contribuição do epicárdio. Em todos os três, o epicárdio foi comprometido por igual. Em todos os três, houve apenas variação do grau de comprometimento endocárdico. Ou seja, aqui foi todo, aqui foi metade e aqui foi nenhum. Mas como a gente sabe que o que contribui mais para mostrar necrose, ou seja, no QRS, é o epicárdio, então só vai ter alteração de onda Q patológica realmente se tiver alteração principalmente do epicárdio. E aqui algumas nuances também. Ocorreu necrose, não mostrou onda Q patológica, mas o QRS provavelmente era muito maior do que isso e achatou. Aqui também, e aqui pequenas áreas de necrose no epicárdio que podem confundir. Só um detalhe, às vezes você pode pegar um paciente que fez um eletrocardiograma, ou disse que já teve um infarto com você, ele tem um eletrocardiograma alterado, mas se apresenta anos depois para você um eletrocardiograma normal. Aí a gente pergunta, regenerou? Não. Na realidade, a área cicatricial pode ter diminuído e a área de necrose, ou seja, cicatricial, exposto ao eletrodo explorador, é muito pequena, que não está aparecendo no eletrocardiograma. Então, você pode pegar um eletrocardiograma, mesmo ele tendo um infarto da parte epicárdica, e pode depois, ao longo do tempo, ele aparecer normal. Mas não significa que regenerou. O que significa realmente que a área cicatricial ficou pequena e essa área exposta ao eletrodo diminuiu bastante ou não está evidente pelo eletrodo explorador. O diagnóstico de infarto, trabalhando só com um eletrocardiograma até agora. Isquemia, onda T de tatu. Se ela está totalmente invertida ou achatada, isquemia subepicárdia. Se ela está positiva, aí depende, ela tem que ter bem pontiaguda e tem que ser simétrica. Isquemia subendocárdica. Lembrar que, na maioria das vezes, não ultrapassa 10 milímetros nas precordiais e não ultrapassa 6 milímetros na do plano frontal. Apenas uma regra para ajudar vocês.
Estamos falando de sofrimento miocárdico reversível. Passou para a corrente de lesão, opa, é mais grave, mas ainda reversível. Se você tem infradesnivelamento de ST, é uma corrente de lesão subendocárdica. Na maioria das vezes a artéria não está totalmente ocluída. O trombo responsável, na maioria das vezes, é um trombo branco, ou seja, um trombo predominantemente de plaquetas. Não adianta trombolizar trombo predominantemente de plaquetas. Se você tem supradesnivelamento de ST, a artéria totalmente ocluída. Lembrar, quanto mais precoce você abrir, mais músculo miocárdio você terá salvo. O que é que fecha essa artéria? O que é que fecha, na maioria das vezes, é trombo vermelho. É trombo rico em fatores da coagulação. Você abre com trombolíticos ou você abre mecanicamente essa artéria. Passou dessa fase de isquemia e lesão, aí eu chego na fase não reversível. É necrose. Se for a necrose subepicárdica ou epicárdica, você vai ter onda Q patológica ou vai ter amputações de onda E. Se foi necrose subendocárdica, na maioria das vezes você não tem contribuição nenhuma para o QRS. Diagnóstico de AM eu preciso de 2. História clínica compatível, alteração de enzimas cardíacas e alteração eletrocardiográfica compatível. Tendo 2 desses 3, eu tenho um diagnóstico de infarto. História clínica com supradesnivelamento de ST, infarto agudo do miocárdio com supra de ST. História clínica com eletro normal e alteração apenas de enzimas cardíacas, eu tenho um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento de ST. Se você não tem história clínica nenhuma, aparentemente compatível, um mal-estar, alguma coisa, um paciente mesmo com demência, que teve alteração de enzimas cardíacas ou alteração eletrocardiográfica compatível, você também tem um infarto agudo do miocárdio. Se realmente ele não sentiu nada, você teve um infarto silencioso nesse paciente, mas teve infarto também. Qualquer dúvida, mantenha o paciente em observação, enzimas seriadas, eletrocardiogramas seriados. Por que sempre seriar enzima? Uma enzima cardíaca, ou marcador de injúria miocárdio, ele não altera com 1 a 2 horas. A maioria das vezes ele vai alterar com 4 a 6 horas. Vai dizer, mas tem a mioglobina que altera antes, mas ela não é tão sensível às vezes assim. E ela tanto altera rápido como baixa rápido. Na maioria das vezes, o que vai te ajudar realmente é a CKMB e a troponina para você trabalhar no dia a dia e fazer esses diagnósticos. O caráter da dor torácica, o local, fatores desencadeantes, excitação, estresse, emoção, frio, exercício, fatores de alívio, repouso ou uso de nitrato sublingual. Isso faz parte da história clínica. Como foi a dor, o que é que piora a dor e o que é que alivia a dor. Quando você tem essas 3 coisas compatíveis, você tem realmente uma dor torácica atípica. Só que na maioria das vezes ele não chega com essa dor torácica, mostrando os 3 fatores bonitinho, como é que está no livro. Ele chega com a dor parecida ou atípica, mas não sabe dizer que fatores que precipitaram ou fatores que aliviam, ou muitas vezes chegam confusos. Fatores de risco, hipertensão, diabetes, lipidemia, homem maior que 45, mulher maior que 55, história familiar. Se você pega um eletrocardiograma e tem uma história, e mesmo que a história seja atípica e o eletro esteja normal, o que às vezes chama a atenção quando você junta tudo é um paciente que tem muitos fatores de risco, embora às vezes não tenha uma dor totalmente característica disso, tem idade, é diabético, é tabagista. Esse você tem que ter mais cuidado. Não tem alteração elétrica, está tudo bem, vai embora. Não, talvez seja melhor você pegar esse paciente, seriar enzimas e seriar eletrocardiograma para liberar ele mais tarde com mais segurança. Se você pega um paciente
e tem uma história, aí 15 anos de idade, aí um aperto no peito, alguma coisa assim. Não tem nada desses fatores de risco. Só a idade e a ausência dos fatores de risco que levam a uma maior tranquilidade. Então, às vezes, não é só o eletrocardiograma. Tem que juntar a história clínica, tem que juntar fatores de risco nesse paciente e, se for necessário, realmente usar as enzimas cardíacas. E na hora que você pega o eletrocardiograma, você às vezes tem que fazer uma correlação para saber qual foi a área afetada, cardíaca, e fazer uma ideia de qual artéria pode ser afetada. Na maioria das vezes você faz uma correlação direta, mas às vezes pode não ser. Quando você pega as precordiais, V1 e V2, na maioria das vezes representam os ramos septais, que é da artéria descendente anterior. Se você pega V3 e V4, eles representam, na maioria das vezes, a parede anterior. A maioria das vezes é o ramo diagonal. Se você acha que é a parede lateral que está acometida, a maioria das vezes é V5, V6 e é um ramo da circunflexa. Se eu peguei e foi V1, V2, V3, V4, V5 e V6, e às vezes pegou também D1 e AVL, que a maioria das vezes são os ramos da circunflexa, você tem um infarto anterior extenso. Por que é importante às vezes você localizar? Não que necessariamente siga uma regra, mas na maioria das vezes te ajuda. Os infartos que pegam essas artérias, principalmente descendente anterior ou anterior extenso, são artérias que irrigam principalmente o ventrículo esquerdo. São câmaras de grande pressão e que dá o bombeamento para a maioria do seu organismo. Então, o que é que acontece? A maioria das vezes você tem infarto na parede anterior, que acomete principalmente o ventrículo esquerdo, você tem infartos com maiores complicações. Isso é tão importante até mesmo de complicações e graus de insuficiência cardíaca, que quando você tem um infarto que pega essas regiões, principalmente das precordiais aqui, e você tem um bloqueio no coração, se realmente foi na parede anterior extensa, você deve pensar que esse bloqueio, na maioria das vezes, não vai reverter. É necrose, vai complicar e vai precisar de marca-passo. E se você tem um infarto, por exemplo, pegou principalmente as derivações D2, D3 e AVF, que representam a parede inferior, a maioria das vezes o acometido é coronária direita. A maioria das vezes não tem tantas complicações, a maioria das vezes. E mesmo o grau de bloqueios que possam ocorrer, na maioria das vezes são reversíveis. Então, só o fato de você localizar se é parede septo, anterior, lateral ou anterior extenso, ou só é a parede inferior, já lhe dá uma ideia de como vai evoluir esse doente. Uma ideia em termos de estatística e probabilidade. Não necessariamente você vai bater o martelo e diz, não, foi parede inferior, você vai evoluir bem, não pode mandar para casa. Não, não é assim. Mas em termos de probabilidade, é uma probabilidade, vamos dizer que ser um infarto mais ameno. Parede posterior, tem que fazer V7, V8. VD, você tem que pegar as precordiais e passar para o lado direito para fazer V3R e V4R. O que é um conceito novo que a gente fala principalmente da parede posterior? Os livros trazem sempre parede posterior, mas já foi visto que, na maioria das vezes, se você pega uma alteração, que é pega V7 e V8, que descreve que pegou parede posterior, você manda o paciente para fazer uma ressonância nuclear magnética, que é parede lateral ou parte da parede inferior terminal. Então, provavelmente no futuro eles vão tirar essa história de parede posterior. Ou vai ser mais lateral ou mais parede inferior. Então isso aqui é um conceito novo, mas para fins didáticos, nós ainda estamos tratando isso como V7, V8, parede posterior. Localização, parede lateral, D1 e AVL. Geralmente pega a artéria circunflexa, que é ramo da coronária esquerda. Parede inferior, D2, D3 e AVF. Na maioria das vezes o acometido é a artéria coronária direita.
septal. O septal V1 e V2 são os ramos septais da artéria descendente anterior. O anterior, propriamente dito, V3 e V4. São os ramos, na maioria das vezes, os ramos diagonais. V5 e V6 são, muitas vezes, ramos da artéria circunflexa. Se você pega de V1, V2, V3, V4, V5, V6, muitas vezes D1 e AVF, você tem o anterior extenso, propriamente dito. Então, infarto anterior, V3, V4, anterior extenso de V1 a V6, pegando D1 e AVF, parede só inferior, D2, D3 e AVF. Aqui é a divisão do ponto de vista. Você vê numa visão anterior, a coronária direita. Ela irriga principalmente o ventrículo direito. Não quer dizer que os infartos deles vão ser todos leves, mas na maioria das vezes são. Como é que eu sei e suspeito que foi a coronária direita? No eletrocardiograma, eu vou ter alteração de isquemia, de lesão, de necrose em D2, D3 e AVF. Se eu pego aqui, que irriga o ventrículo esquerdo, a maioria das vezes é a artéria descendente anterior, que é ramo da coronária esquerda, em circunflexa, e a descendente anterior, provavelmente dito, tendo ramos septais e seus ramos diagonais. Se pega só o septo, teoricamente é aquele V1 e V2 no eletrocardiograma. Pegou um diagonal, teoricamente V3 e V4, e a parte lateral mais V5, V6 ou D1 e AVF. Aqui uma visão também posterior disso aí. E essas suas correspondências. Parede inferior, coronária direita, D2, D3 e AVF. Pegando o ventrículo esquerdo, coronária esquerda, circunflexa, descendente anterior. Ramos septais, V1 e V2. Ramos diagonais, V3, V4, lateral, V5, V6, ou o lateral alto, que ele chama D1 e AVL. As fases de isquemia miocárdica. Às vezes você pega um eletrocardiograma e ou o doente não sabe informar ou tem dúvida. E você tem dúvida em saber se aquilo é agudo ou aquilo é antigo. A maioria das vezes, viu supra de ST importante, isso é agudo, ou tem dias, ou estourando, se é persistente, deve ter no máximo 4 a 6 semanas. Nunca mais que isso. Se você pega um supra de nivelamento de ST e colheu a história do doente e tem certeza que é antigo, esse supra de nivelamento de ST persistente leva você a suspeitar de aneurisma do ventrículo esquerdo. Então, na maioria das vezes, no máximo 4 a 6 semanas ele diminui. Persistiu além disso, tem que pensar que ele tem um aneurisma do ventrículo esquerdo. Então, pensou na fase aguda, tem que pensar principalmente no supranivelamento de ST. Pode ter ondas T's invertidas, pode ter ondas T's pontiagudas, fase a fase, principalmente se você pensar em isquemia, embora, se você disser, isso normaliza essa onda T, pode até normalizar, mas ela nunca normaliza menos do que 1 ano. Na maioria das vezes tem que passar de 1 ano para isso acontecer. E a maioria das vezes, as ondas Qs, propriamente disso, elas começam realmente a aparecer a partir de 6 a 12 horas. Mas depois de 30 dias é que elas se estabelecem bem, desaparece na maioria das vezes o ST e fica as ondas T's invertidas. Então, eu tenho ideia que a fase aguda é muito ligada à corrente de lesão, principalmente o supra de ST. E a fase crônica é principalmente ligada às ondas Qs de necrose e principalmente às ondas T's invertidas, que não necessariamente a persistência dela indica mau prognóstico. Aí o que é que vai me precisar? Se você pega um paciente que não disse nada para você, olhou no eletro dele, tem onda Q patológica e tem onda T invertida, e não tem supra de ST, ou só um R que desapareceu, você já pode inferir que isso é crônico. Quanto tempo
Você vai ter que colher a história do paciente para ter certeza quanto tempo isso aconteceu. Se você pegou um paciente que tem um grande supra de ST, você pode colher a história e dentro de nas 4 a 6 semanas anteriores ele teve algum evento. Um mal-estar, um sudorese fria, uma dor no peito que demorou o dia todo, depois voltou ao normal, mas você pode inferir que ele ainda está, isso foi recente o infarto do miocárdio dele. Então, supra de ST está mais ligado à fase aguda. Ondas Q de necrose realmente está mais ligado à fase crônica. Achar um supra de ST persistente, que passou principalmente de 6 semanas, tem que pensar que esse paciente realmente possa ter um aneurisma do ventrículo esquerdo. Aí se eu pego, por exemplo, peguei um supra de ST, não teve nada, aí vem um supra de ST com concavidade para cima. Na maioria das vezes é um supra sorrindo, é um supra feliz, o paciente tem 20 anos de idade, pensar em repolarização precoce. Você pegou um paciente, tem um supra de ST, aí tem um supra de ST com cavidade para cima também, mas ele tem uma dor torácica, que parece uma dor torácica que não tem nada a ver com isquemia coronariana, teve umas gripes recentes, tem 20 anos de idade, uma dor que quando respira, tem que fazer umas posições para aliviar, tem que pensar que esse paciente possa ter feito uma pericardite. Então, eu tenho que associar a história clínica, o tipo de supra de ST, para poder fazer o diagnóstico desse paciente. Muitas vezes, esses pacientes também podem cursar com bloqueios de ramo esquerdo ou direito. A presença de bloqueios de ramo piora o prognóstico desse paciente, seja em 30 dias ou seja o ano. A ausência deixa isso mais ameno. A maioria das vezes o bloqueio de ramo direito não dificulta o teu diagnóstico, mas o ramo esquerdo realmente dificulta. E aí a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, por exemplo, um eletrocardiograma. Se eu tivesse aqui, ondas T invertidas, V1 não, V2, V3, V4, V5, V6. Se eu falei em onda T invertida, eu estou falando isquemia, lesão, necrose. Estou falando isquemia. Se eu estou falando isquemia, se fosse a onda T pontiaguda, totalmente simétrica, positiva, é isquemia subendocárdica. Mas eu estou diante de uma onda T invertida. Então, onda T invertida, eu estou diante de uma isquemia subepicárdica nesse paciente. Ah, tem V2, V3, V4, V5 e V6. Lembre que território é esse? São territórios das precordiais. Se eu pegasse V1 e V2, se eu peguei V2, então eu posso ter aqui um dos ramos septais da artéria descendente anterior. Aqui posso ter ramos diagonais e aqui posso ter ramos da circunflexa. Aqui um pouco D1 também. Então, esse aqui me dá a ideia que é parede realmente de ventrículo esquerdo, me dá a ideia que é a artéria coronária esquerda e me dá a ideia que a região que está inferida é a região subepicárdica. Geralmente, se isso chegar a virar um supra, quer dizer, se chegar a ter alteração de ST, mas eu já disse, como é isquemia subepicárdica, na maioria vai me apresentar com um supra de nivelamento de ST, que é a corrente de lesão subepicárdica. E vendo a parede, que é a parede anterior, provavelmente é um infarto agudo do miocárdio que pode me dar mais trabalho. Aqui de novo, olha, eu peguei esse paciente. Tem algum supra assim, mas olha, aqui, ó. Então ele tem onda aqui, D2, D3 e AVF. A duração não está maior do que 30 milissegundos, mas praticamente não tem onda R aqui para comparação. Então, aquele critério de maior que 25%, aqui é válido. E que artéria normalmente é essa acometida? Bom, eu não tenho tudo, mas o que eu tenho aqui, eu tenho D2, D3 e AVF. Lembre que as alterações, principalmente de supra, tem que ter pelo menos 2 milímetros.
2 milímetros e 2 derivações que representam a mesma parede, contíguas. Porque, por exemplo, se eu tiver D2, D3 e AVF, representam a parede inferior, que representa a coronária direita, que irriga, a maioria das vezes, a parte do ventrículo direito, que você infere que, na maioria das vezes, os infartos, teoricamente, são mais a menos. Isso em termos estatísticos. Então, peguei aqui o quê? A coronária direita. Se eu não tenho um supra tão evidente, esse paciente não está me falando nada, disse que está tudo bem, teve um problema de uma dor no peito há uns 2 meses atrás, então ele não tem tanto supra, então provavelmente eu peguei isso aqui na fase crônica. Ele já tem área de necrose, tem onda T invertida, certo? E não tem supra de ST tão evidente. Onda T invertida, isquemia subepicárdica. Supra de ST, corrente de lesão subepicárdica. E como existe onda Q, também é subepicárdico, porque a onda Q geralmente aparece na necrose subepicárdica. Se fosse endocárdica, não tinha contribuição para o QRS. Aqui de novo, esqueci a outra parte das frontais, peguei só as precordiais, olha aqui. Eu poderia inferir que era subendocárdico ou epicárdico. Se fosse subendocárdico, tinha alguma contribuição? Eu poderia dizer que isso, teoricamente, é mais crônico ou agudo? Ah, o paciente está com dor, aí começou a dor faz 1 hora. Opa, está fazendo alguma coisa aqui. Então, ó, supra, aqui não, já está na linha de base, então poder mais o septo. Então, aparentemente, ocorrente lesão de V1 e V2. Com supra de nivelamento de ST, corrente de lesão subepicárdica. Aí, qual é a artéria que está pegando? Se V1 e V2, teoricamente, pelo que a gente viu no quadro, são os ramos septais da descendente anterior. Tem corrente de lesão no resto? Não tem não, mas tem onda T invertida. Então, apesar de V3 e V4, que são os ramos diagonais, não está com corrente de lesão ocluído, teoricamente, pelo que a gente aprendeu na área, estão sofrendo, porque tem onda T invertida. Então, não tem corrente de lesão, mas tem isquemia também nessas áreas. Até aqui também V5 e V6 não, pode ter só achatado. Então, você tem realmente, provavelmente, uma artéria descendente anterior doente nesse paciente. Aqui eu procuro precordiais. Supra, e não necessariamente, não. Mas olha aqui. Infra de ST. A artéria está totalmente ocluída? Não. Infra de ST é corrente de lesão subendocárdica. Me dá a ideia de artéria subocluída. E essa suboclusão é as custas de plaquetas. As custas de plaqueta normalmente não adianta fazer trombolítico. Mas tem corrente de lesão. E qual é a artéria acometida? Bom, está nas precordiais. Se eu considerar a partir daqui, eu dizia que o V4 me representa um ramo diagonal da descendente anterior e aqui ramos da circunflexa. Então eu tenho isquemia subendocárdica, principalmente no ramo septal e nessa parede aqui lateral. Esse aqui eu poderia dizer que V3 e V4, segundo o nosso quadro, seria antero-lateral. Se eu tivesse a presença de algum supra num traçado eletrocardiograma, eu valorizo o supra e penso que a imagem espelha o infra. Mas eu só tenho infra de ST. Então eu vou valorizar o infra de ST como uma manifestação de sofrimento miocárdico. Que tipo de sofrimento? Corrente de lesão. Aqui outro eletrocardiograma. Opa, vamos vê-lo como um todo. V1, V2, V3, V4. Supra de nivelamento de ST. Supra de nivelamento de ST, a ideia de coronária totalmente ocluída.
Qual é a coronária? Bom, V1 e V2, ramos septais da DA, V3 e V4, ramos diagonais. Então aqui provavelmente é a artéria descendente anterior, a artéria DA. E tem mais alguma coisa? A gente podia até ver, vamos perguntar. E cadê a onda T de tatu? Quando você tem manifestações de magnitude muito alta de corrente de lesão, elas cobrem a onda T de tatu. Então vocês não veem onda T de tatu. Quando isso melhorar, se for trombolizado, aberto, fase crônica, diminui o supra de ST e a onda T de tatu volta a aparecer. Então muitas vezes você olha aqui e não vai achar a onda T de tatu. Ela está encoberta pela magnitude da corrente de lesão. Dentro do mesmo eletrocardiograma, olha aqui, D2, D3 e AVF. Só que lembrem que tem um infra de ST na vigência no mesmo eletrocardiograma de um supra de ST. Nós vamos valorizar o supra de ST. Você não vai dizer que está existindo corrente de lesão epicárdica na descendente anterior e corrente de lesão endocárdica na coronária direita. Não, você vai valorizar o supra de ST e vai inferir que esse infra é imagem em espelho da parede anterior. Outro aqui. Aqui, ó, V1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Eu vou procurar o quê? Alterações de onda T, alterações de ST, ou se tem ondas Q de necrose. Opa, se bater o olho, a primeira coisa que você vê são supra de nivelamento de ST. Mas ao mesmo tempo que tem supra, tem infra aqui, ó. Eu vou dizer que tem uma corrente de lesão subendocárdica pegando V2, V3 e V4, quer dizer, é descendente anterior, aqui é o ramo septal da descendente anterior, e aqui são os ramos diagonais da descendente anterior. Se fosse só isso, sim. Opa, trombo banco, lesão suboclusiva, mas não é. Tem supra de ST. Teve supra de ST no mesmo eletrocardiograma, você vai com o olho do supra de ST. É onde? D2, D3 e AVF. Tem mais de 2 milímetros? Tem. São derivações que representam contíguos da mesma parede? Porque se eu tivesse um supra aqui em D2 e outro lá em AVR separados, não. Tem que ser derivações contíguas. Então eu tive aqui D2, D3 e AVF? Sim. Qual é a parede que representa? Parede inferior. Na maioria D2, D3 e AVF, parede inferior. Qual é a coronária que está acometida? Na maioria das vezes é a coronária direita. O que é que está ocorrendo com essa coronária direita? Ela está totalmente ocluída. Quanto tempo eu tenho para abrir essa coronária direita? O ideal é abaixo de 6 horas. 6 e 12 já começa a necrose, mas depende. Se o doente continua com dor intensa, ele ainda está no tempo que você pode tentar abrir. Seja por trombolítico, seja para mandar cateterismo para abertura de urgência. É parede inferior, é coronária direita, a maioria das vezes irriga o ventrículo direito. Teoricamente, estatisticamente, é um infarto de uma evolução mais benigna. Teoricamente, estatisticamente, mas ele também pode evoluir também com um mau prognóstico. Aqui de novo, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. E as precordiais. Tem alterações, poucas aqui, mas o principal, ó, D2, D3 e AVF. Ocorre o que? Supra de nivelamento de ST, tem mais de 12 milímetros, são derivações contíguas. D2, D3 e AVF representa a parede inferior. A parede inferior normalmente é a coronária direita. A maioria das vezes tem uma evolução mais benigna, do ponto de vista estatístico. Então, o que é que está ocorrendo com essa coronária? Ela está subocluída ou ocluída totalmente?
É supradesnivelamento de ST, é oclusão total, é trombo vermelho. Tempo de abertura o mais precoce possível, seja por trombolítico ou seja por angioplastia de urgência. Tempo é músculo. Quanto mais cedo você abrir, melhor. Quanto mais tarde você abrir, pior. Com 8 horas parou de ter dor. Que bom. Não necessariamente bom. Que mal. Ou seja, ele terminou de necrosar tudo, não tem mais o que necrosar, parou a dor dele. Na presença do bloqueio de ramificase, existem critérios para o diagnóstico. Mas só que às vezes é necessário realmente um cardiologista experiente. Então, teve bloqueio de ramo esquerdo, considere o eletrocardiograma operado. Vai lançar a mão da história clínica e, se você quiser, de enzimas cardíacas. E se considerar alterado, e lançar a mão dos biomarcadores para fazer a intervenção desse paciente. Na presença de bloqueio de ramo esquerdo, não cria dificuldade. Raras exceções, você vai ter uma dificuldade, mas na maioria das vezes você não tem. Você faz o diagnóstico, vê supra-DST, vê infra-DST e resolve o problema do doente. Obrigado.